Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Corações Católicos, o podcast da família católica. Porque o nosso podcast é assim, como eu sempre digo, pro vovô, pra vovó, pras crianças, papai e mamãe, ou seja, são assuntos até densos, como o assunto de hoje, assuntos importantes que mexem na nossa vida de cristão, vida de cristão católico, e nós precisamos saber, mas nós precisamos entender. Nós estamos aqui para apresentar, mais um tópico. Seu Padre Ricardo, hoje nós vamos ser cancelados, será? Um tópico hoje difícil da gente falar, mas estamos aqui com um convidado muito especial, daqui a pouco eu vou apresentar ele, e eu sempre aqui do meu lado, motor do Apostolado Corações Católicos, Padre Ricardo Passamani. Estamos juntos novamente, Padre, mais um episódio. Animado? Bastante, né? Feliz aí com mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Vamos fazer uma oração? Isso, sempre começamos com oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou ler dois versículos da Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Nosso Senhor disse assim: a que coisa é semelhante o reino de Deus? E com o que o posso comparar? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem pega e joga no jardim. Cresce, se torna uma árvore, e os passarinhos do céu vêm fazer ninhos entre os seus ramos. Então, eu escolhi esse versículo porque vamos falar um pouco sobre a criação, sobre o valor da criação, e Nosso Senhor compara o reino de Deus usando sempre esses elementos que vêm da criação, com muito amor. E consagramos também a Nossa Senhora esse momento que passaremos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, seu Padre. E se você aí de casa quiser ajudar o nosso Apostolado Corações Católicos, é muito fácil. É só você compartilhar esse conteúdo com seus colegas, o pessoal lá da tua pastoral, faça um comentário também, E entre no nosso site coraçõescatólicos.com.br, isso mesmo? Editora Corações Católicos. Editora Corações Católicos. Em breve, o lançamento de um novo livro, já, mês que vem, possivelmente. Fiquem ligados, um livro muito interessante. Está vindo aí, saído do forno. Então, assim você pode ajudar o nosso apostolado. Comenta, curta, compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é divulgar a palavra de Deus, divulgar os assuntos que vão edificar a sua vida. Se você quer ajudar uma pessoa, achou o nosso assunto interessante, gostou? Então compartilhe, acabou. Não precisa fazer mais nada além disso. Não pedimos mais nada além disso. Hoje estamos aqui com mais um convidado. Todos são especiais. Hoje o assunto é surpreendente. Nós vamos falar de ambientalismo. Ambientalismo versus comunismo. Tem alguma coisa a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Alguém é contra cuidar do meio ambiente? Não é possível. Mas não é possível. Todo mundo é a favor disso, né? Mas cuidado, porque há lobos em pele de cordeiro nessa história. Muito cuidado. E quem vai explicar isso para nós, está aqui na nossa frente, senhor Marcos Eugênio Lopes. Posso chamar de Marcos, né? Bom, ótimo. Marcos Eugênio Lopes é engenheiro agrônomo de formação, porém mestre e doutor em engenharia ambiental. Fez aí seu pós-doutorado em East Anglia, lá na Inglaterra. East Anglia, na Inglaterra, ou seja, tem uma bagagem muito, muito interessante aí para passar para nós. E ele a vida dele, é um testemunho que ele não segue muito esse negócio de ambientalismo, não, porque ele tá botando criança no mundo aí. Tá botando menino no mundo. Quantos filhos você tem, Marcos? 4, por enquanto.
Por Deus enquanto, permitir nossa mais, vamos senhora, ver. 4 filhas lá. 4 filhas. Isso, exatamente. Marcos, muito obrigado. Depois você se apresenta, né? Marcos, muito obrigado pelo seu sim, pelo seu aceite. Agradeço. Foi um pouco em cima da hora, mas ele já trouxe aqui o dever de casa todo feito. O menino é realmente, né, um fenômeno. Marcos, muito obrigado e a palavra é sua. Se presente. Primeiro agradecer, né, dizer que eu sou já um seguidor, né, do canal, né, Corações Católicos. Já, quer dizer, além disso também já acompanho o padre há algum tempo, né, como participante da paróquia, enfim, vizinho aqui do meu ilustre vizinho Luiz Gustavo. Vizinho mesmo. Literalmente, né, Gustavo? É verdade. E graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de trazer, né, esse tema que é tão importante, tão atual, né? A gente vai tentar explicar isso de forma mais simples possível. É um tema complexo, como o Gustavo já adiantou, mas que é muito caro à nossa igreja, né? A igreja ela tem uma série de documentos que trata sobre o tema. Então, a primeira coisa é dizer realmente da importância do tema e da urgência dele, né, para as famílias, né? Para as crianças. A gente comenta um pouco sobre isso, de como as crianças cada vez mais estão sendo expostas, né, a esse tema, desde cada vez mais cedo, e como isso se repercute na vida adulta e, enfim, nas atividades que elas vão desenvolver enquanto profissionais, enfim. Então, acho que a primeira mensagem é falar um pouco sobre isso, da importância do tema, e que o tema tem total relação, né, ou seja, ele está dentro do nosso magistério, não um tema estranho ao que a doutrina prega. Então, ou seja, a igreja trata disso. Trata disso, né? Eu trouxe aqui, inclusive, vários documentos, né? E a primeira mensagem que eu deixo ao nosso seguidor, enfim... Internauta. Tem internauta, né? Ainda tô no outro eu errei também, pode ficar tranquilo. Mas a importância de nós termos os documentos, né? A gente vai usar um pouco do Catecismo da Igreja Católica, do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, enfim. O importante é que nós conheçamos os nossos documentos, o magistério da igreja, para que a gente possa se posicionar enquanto católico no mundo, né? Enquanto pessoas que estão buscando de fato a verdade, né? Então é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui. Perfeito. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Obviamente, ninguém é contra cuidar do meio ambiente, né? Você tem lá uma mata com uma nascente, usei até essa analogia ali, então a mata com a nascente, você destrói essa mata inteira, acaba com a nascente, você não vai ter água para beber, vai criar ali uma região desértica, não vai ter nada para plantar, então não é disso que se trata, eu acho. Exatamente. Você vai explicar. Com porque certeza. O nome ambientalismo tem esse ismo no final, ele quer dizer que ele é algo a mais do que simplesmente cuidar do meio ambiente. E qual que é a semente, da onde veio, onde a gente poderia começar a desfiar esse novelo aí, para a gente poder entender o que é o tal do ambientalismo? É importante que todos saibam que ele não surgiu do nada. Essa preocupação, dita preocupação, né, ambiental, ela não surge ontem, não surge há 10 anos atrás, há alguns anos, há 100 anos, surgiu muito tempo atrás. Mas quem fez com que como o Gustavo falou, a ecologia fosse alçada ao patamar de ideologia, né? Ou seja, quando você usa o sufixo ali, o ismo, né? O ecologismo ou ambientalismo, como alguns autores usam também, você alça um determinado campo da realidade, ou seja, a ecologia ou a parte ambiental, ao nível de dogma ou de doutrina, ou você desregula aquilo que é importante de fato. Como o Gustavo comentou, quem em sã consciência, católico ou não, quer morar dentro de um lixão? Quem em sã consciência quer promover o desmatamento e morar ali dentro de uma área que é inóspita? Ninguém. Não tem uma pessoa em sã consciência, né, pessoal? Uma pessoa que esteja bem boa da cabeça não vai escolher fazer isso. A questão toda é que esta legítima preocupação com a boa qualidade ambiental foi levada a um patamar de dogma. E hoje foi um longo caminho até chegarmos aqui, e a gente precisa começar a entender por que chegamos aqui. E quem alçou, né, o ambientalismo a esse patamar de dogma
outro, né? Outro ismo, né? Que é o comunismo, né? O comunismo como ciência, como regime político, ele quer o controle total da sociedade, né? É um regime totalitário, né? Como se costuma dizer. Então ele quer controlar a sociedade como um todo. E um dos aspectos da sociedade, né, dentro das relações humanas, é o meio ambiente. Então, eu preciso também controlar o meio ambiente. Entendi. Faz sentido. Faz sentido, né? Então, se eu tenho um problema, vamos dizer, um fato, que é essa relação do homem com as suas atividades e com o meio ambiente, a partir do qual ele vai obter aquelas coisas que ele precisa para a sua alimentação, para a sua vestimenta, enfim, para que pessoas vamos dizer, mais necessitadas tenham um tratamento médico, pessoas mais necessitadas tenham acesso a bens materiais. O homem precisa regrar bem essa relação com o meio ambiente. Então, isso é um dado da realidade. O que é que o comunismo faz? Ele fala assim, então deixa eu controlar tudo. O homem passa a ser, então, mais um elemento a ser controlado. E aí, usando nas próprias palavras de Marx, né, que é o Karl Marx, né, que é quem dá origem, né, o marxismo dá origem ao comunismo enquanto regime, né, enquanto ideologia política, exatamente. Nós temos aí 3 componentes que caracterizam o comunismo. E aí a gente vai fazer a relação disso com o ambientalismo. A primeira coisa é uma sociedade sem classes. O que é que significa isso? Para quem está nos acompanhando. Uma sociedade onde basicamente não há diferença entre as pessoas. Existe alguém que está controlando essas pessoas e existe o resto, a massa. Então isso é um primeiro aspecto do comunismo. O segundo, não deve haver propriedade privada. Ou seja, se eu tenho uma massa, essa massa não pode ter propriedade privada. A propriedade tem que ser do regime ou do partido. E isso é um ponto que vamos dizer, é complexo, mas o comunismo ele fala assim, eu não tenho que ter Estado. Na verdade, o Estado ele se funde com o partido. Sim. O comunismo prega que não deve haver o Estado como a gente conhece, que é limites geográficos, leis e relação política, relação social entre as pessoas. Então ele elimina tudo isso e cria esta sociedade sem classes, onde não há propriedade privada, tudo é gerido pelo governo, na verdade pelo partido, e onde há um local sem o Estado como nós conhecemos. Então qual é a relação disso com o ambientalismo? Controle. Ora, se nós não podemos ter acesso, por exemplo, à propriedade privada, alguém vai ter. Então não posso ter propriedade. Então não posso ter propriedade. Fazenda. E se eu tiver, eu tenho que seguir uma série de requisitos, senão eu posso perder essa propriedade. Então existe alguém que está gerindo, né, está tutelando essa propriedade que é minha, né, ou enfim, que seria das famílias. Uma outra forma, que a gente vai falar um pouquinho melhor. Ora, se não há classes, se não há propriedade privada, como é que eu vou conseguir manter a minha família? Sim, eu pergunto. Como? Depende do Estado, que não tem, que não existe. Exatamente. Então, o nível de controle é tão grande que o Estado começa a interferir nas famílias, ou seja, no próprio fato da família existir. Ou seja, ele vai definir se a família deve ter ou não filhos. Quantos filhos ela pode ter ou deve ter. Isso impacta na propriedade. Ou seja, se eu não tenho propriedade privada, como eu vou manter? Eu tenho que recorrer a um ente entre a superior, que seria esse partido, esse Estado. E isso, hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, essa situação, né, do comunismo leva a uma dependência total, né, das pessoas a esse Estado, e tudo que o Estado definir, né, o regime definir, a gente vai ter que cumprir ipsis literis. Senão nós não podemos ter determinados benefícios, né, que esse Estado poderia nos providenciar. Então este é a primeira etapa, né, como a gente justifica que o ambientalismo ele é atrelado ao comunismo? Por meio do controle total da sociedade do homem. Então seria mais, pelo que eu entendi,
Vamos ver se eu entendi bem, pode complementar também. Seria mais uma forma de controlar o indivíduo ou a sociedade. Sim. Usando mais uma ferramenta que, na verdade, é uma ferramenta muito importante, que é o ambiente onde você vive, onde as famílias vivem, ou o próprio fato de você ter ou não uma família grande ou pequena, já é também um controle, Sim. né, ambiental. Sim. Né? Então, me parece que é mais ou menos isso, o cerne é esse aí, ficou bem descrito, né, padre? Sim. E também, assim, para que uma coisa seja utilizada como um meio para dominar a população, precisa, além da coisa ser identificada como uma coisa boa, desejável, né? Como é o caso, cuidar Sim. do meio ambiente é desejável, é importante, né? Mas além disso tem que ter também um vazio, né? Naquele campo. E eu vejo que esse tema se tornou sensível porque existe um vácuo aí, né? Vou contar uma história. Eu estava no seminário, era responsável por limpar o quintal do seminário. E lá tinha às vezes um papelzinho de bala, por exemplo. Eu não queria jogar na matinha. Tem uma mata em volta do seminário, né? Não queria jogar porque não se deve jogar um papel de plástico, um pedaço de plástico no mato. Certo. Então um colega passou e falou bem assim: nossa, você agora também está contaminado por essa ideologia, você também é um ambientalista? Eu falei: não, eu sou simplesmente não posso fazer isso. Pensante. Não vou fazer uma coisa dessa. Simplesmente um ser pensante. Então veja, se ele pensava que aquilo não era importante, então é aí nesse vácuo que entra o encanto da ideologia, né? Ela atrai as pessoas porque realmente existe um certo desleixo, né, da parte de alguns com o meio ambiente. Existe, né, a necessidade de cuidar disso. Existe uma necessidade. Exatamente. Exatamente. E como, né, só para complementar também, então o comunismo enquanto ideologia, ele vai se apoderar, se aproveitar disso que o padre, esse exemplo que o padre deu é um deles, né? Vai se apoderar vamos dizer, destes fatos, desse dado da realidade para tutelar de fato as relações, todas as relações, né? Então a gente pode ampliar isso para o campo da comunicação, da educação, da economia. Então, existe a necessidade de regrar, de gerir isso. Então, a questão ambiental é uma dessas. E ela tem um apelo muito forte, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre isso, em que essa percepção ambiental, ela foi sendo, por causa dos veículos de comunicação em massa, ela foi sendo cada vez mais utilizada e as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, né? Normalmente, né? Pela televisão. Então, os grandes eventos ambientais, os grandes desastres, como o padre colocou, o fato é que o homem, de fato, no seu processo, né, de desenvolvimento e de evolução, aconteceram desastres, aconteceram fatos que não eram desejáveis, mas aconteceram. Agora, condenar todo um desenvolvimento que levaria a um benefício e reprimir isso é a grande questão aqui, é o que a gente está querendo colocar, né, num balizador. E a partir desse maior contato da população em relação a temas ambientais, ficou muito mais fácil, onde entra o controle total de um regime como o comunismo, muito mais fácil manipular as pessoas. E cada vez mais cedo, dentro das escolas, enfim, os veículos de comunicação em massa ajudaram bastante isso, e dentro das escolas e universidades a gente tem um grande desafio pela frente aí a superar. Certo. Muitos acharam, né, que com a queda do Muro de Berlim, desmantelação ali da União Soviética, em outros estados, que o comunismo tinha acabado. O comunismo morreu. Muitos acharam isso. Inclusive, recentemente eu vi uma discussão jocosa, vamos assim dizer, na televisão, de pessoas duvidando. Não existe mais comunismo, os caras esquecem que tem China, né? Mas você vê que também não é uma ação, não parece essa ser uma ação de um Estado apenas, seja algo realmente fundamental. Então o comunismo, eu acho que ele está aí. Sim. Está na sociedade. E como que a nossa igreja católica vê o comunismo? Ela aceita, não aceita? Qual que é a postura da igreja frente ao comunismo? Antes da gente falar de ambientalismo, ou já entrando também no assunto. Excelente pergunta. Eu trouxe aqui, inclusive, depois se puder disponibilizar isso de alguma forma no canal, enfim, para os interessados. Dentro dos meus estudos, existem pelo menos aí 21 documentos da igreja condenando. Então, pessoal, a igreja condena o comunismo. E
o socialismo. Porque o pessoal acha, não, o comunismo tá tudo bem, mas o socialismo eu posso. Não, combina antes. Por quê? Ambos. Mais light. Exato. Por quê? O próprio Marx, ele explica que o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. Sim. E a igreja, eu tenho a lista aqui, mas o primeiro documento, vou até pegar minha cola aqui, que são 21 documentos. A primeira encíclica que trata sobre o tema, e que a igreja condena, é a encíclica Nostis et Nobiscum, do Papa Pio IX, de 1849. 1849. E para quem gosta de história, eu acho que todo mundo deveria se interessar um pouquinho, que eu sou realmente um grande apreciador do estudo histórico, né? Para você entender o contexto, por que a gente chegou até aqui. Sim. Porque não foi por acaso, o ambientalismo não surgiu do nada, não, tem todo um caminhar, toda uma construção histórica. Lembrem-se que em 1848 foi lançado o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Sim. Um ano após, a igreja, mãe e mestra, né, existe uma encíclica da igreja, Mater et Magistra, que fala sobre isso. Ela já estava ali pontuando, olha, não vão por esse caminho não, que esse caminho não dá certo. Esse foi o primeiro, 1849, encíclica Nostis et Nobiscum. Tem até a passagem que eu vou ler aqui, só ler desse trecho para vocês terem noção. Então, abre aspas. Estejam cientes de que o objetivo dessa mais iníqua trama é levar as pessoas a derrubar toda a ordem dos assuntos humanos, preste atenção, hein? E atraí-las para as teorias perversas desse socialismo e comunismo, confundindo-as com ensinamentos pervertidos. Bem, temos a primeira encíclica, 1849. Nada mais atual. Nada mais atual. Temos aqui, inclusive eu estou com o documento que é Rerum Novarum, né, que é considerado o documento que dá início à doutrina social da igreja, e também Papa Leão XIII, e ele já em 1891, em que ele fala o seguinte, a encíclica Rerum Novarum: o socialismo é um corpo de doutrinas amplamente inspiradas pelo pensamento marxista. Então, Marx, comunismo, socialismo e a igreja combatendo. Não há como negar, desvincular. Tá? Enfim, há uma série de outros documentos. Ou seja, a igreja condena o socialismo e o comunismo. Então, se ela condena o socialismo e o comunismo, e o socialismo e o comunismo se utilizam do ambientalismo para controlar a sociedade, nós precisamos ter atenção em relação a isso. Nós, sobretudo enquanto católicos, que queremos, né, enfim, o bem das nossas famílias, enfim, a salvação das nossas almas, precisamos estar atentos a isso, porque é muito fácil realmente cair nesse conto, né, trazido pelos comunistas. De que forma o ambientalismo é usado para controlar as pessoas? De forma prática. Vamos começar a definir agora. A gente se definiu bem o comunismo, né? Mas e o ambientalismo? Vamos começar a entrar mesmo no topo. O que seria o ambientalismo? Como ele é definido e como ele funciona? Já fiz um monte de perguntas numa só. Faz 5 horas de podcast. Né? Ou seja, né? Por que a dona de casa está lá lavando as panelas dela? Vai para cima, mas gente, eu sou a favor do meio ambiente. O que eu vou ser contra o ambientalismo? De que forma esse tema dele faz mal a ela que está lá agora lavando os pratos dela, a criança que está na escola estudando, né? Até comentando com você, eu nunca vi nas apostilas dos meus filhos tanto assunto de ecologismo e ambientalismo. Disciplina de história, geografia, português, matemática, o homem arrancou 3 árvores, sobraram 9. Quantas fases? Enfiam esse negócio em todas as disciplinas de forma impressionante. Até comentei com minha esposa, não é possível, parece que a escola virou o negócio do ambiente. Vamos lá abraçar árvore, vamos lá pra praia, sei lá, fazer o quê. Então, de que forma isso faz mal? Como é que isso funciona? Vamos lá, vamos começar a entrar nesses meandros aí. Vamos lá. Eu, com base nos principais autores que estudam o tema, existem 4 pilares, né, do ambientalismo, em sua forma de atuação. 4 pilares. O primeiro,
Controle populacional. Vamos voltar ao início. O comunismo quer controle sobre as pessoas. Logo quer controle sobre suas famílias, logo eles vão querer controlar se a população vai crescer, vai diminuir, quando. Controle total. É um regime totalitário. Então, o homem é considerado um parasita a ser controlado. Então, as minhas filhas, minhas 4 filhas são parasitas que estão causando muitos problemas no mundo. Então, reproduza isso para todo mundo, né? Entendi. Esse é o primeiro ponto. Tem que diminuir a população mundial. Exatamente. Não sei que... Lá atrás, Malthus, né, Thomas Malthus, ele, né, com a sua teoria malthusiana, ele explicava que ele fez todo o malabarismo para mostrar que não haveria alimentos necessários para alimentar a população crescente. Isso foi refutado anos após, mas tem gente ainda que usa né? essa referência ainda, eu já vi. Então, isso faz parte, vamos dizer, dentro do arcabouço conceitual do ambientalismo, Malthus ainda é usado como referência, então para vocês terem uma noção. Segundo ponto, nivelamento do homem enquanto tutelador da criação, porque o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para tutelar, para cuidar da criação, do restante da criação. Mas o ambientalismo prega que o homem ele está nivelado com o restante da criação. Qual é a consequência natural disso? Nós somos parasitas, ué. Nós somos simplesmente mais um animal que está ali... Malvado. Fazemos tudo para acabar com o mundo. Segundo ponto. A tartaruga tem mais valor que você. É a consequência lógica disso, né? Não é Sim, com certeza. Gênesis, né? Essa lá passagem. Já disse que não se defende a destruição dos ovos da tartaruga, mas o aborto sim, né? Então, quer dizer, o homem é muito mais perigoso do que a tartaruga. Exatamente. É verdade. Muito mais. A mulher pode tirar o filho do ventre, mas tu pisar num ovinho da tartaruga ali, nada contra. Vai preso. O Projeto Tamara, inclusive aqui pertinho, né? Estamos no estúdio aqui. Se tu pisar no ovo da tartaruga ali, rapaz, melhor sair correndo. Brincadeira. Até falar, pegando esse gancho aí, Gustavo, Nunca farei isso. Pisar em ovo de bicho nenhum, hein? É isso, ninguém está pregando que isso ocorra. Isso. A questão toda é que existe um desequilíbrio total. Houve, né? Um desequilíbrio total em relação ao papel do homem na sociedade, do ser humano na sociedade. A hierarquização das coisas. Que é o que é, né? Verdade. E o pior é saber que católicos, né? Pessoas de boa intenção também, mesmo lendo o Gênesis, está lá escrito, mesmo acham de fato que está certo isso. É assim. Enfim. Sim. Terceiro ponto. Eu vou chamar de paganização, talvez não seja o termo mais apropriado, ele talvez afunile, mas... Posso dar um... Pode, antes de você evoluir, queria chamar o padre aqui para ele fazer uma explicação para nós. Porque está lá no Gênesis que Deus, vamos dizer assim, vou falar nos meus termos, né? Outorga ao homem a responsabilidade sobre os animais da natureza. Mas isso quer dizer o quê? Como é que eu, do ponto de vista... Vamos dizer assim, quer dizer que eu posso matar os bichos tudo, posso queimar tudo, derrubar a natureza? É isso que quer dizer isso? Ele se comportar como um pastor da criação, né? Ele está pastoreando, governando, né? Em nome de Deus. Deus ama as coisas que ele mesmo criou. Deus criou, viu que tudo era bom. Então, e o homem está ali para... Isso que eu queria falar, assim, isso aí é óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Exatamente. Desculpa, interrompi. Não, foi ótimo essa pontuação, porque depois a gente pode ler até alguns trechos aqui do Compêndio da Doutrina Social, no seu capítulo 10, que é justamente o capítulo que trata sobre o meio ambiente. O que é que a igreja fala, né? Que é a tradução na prática do que está no Gênesis. Isso aí. Está aqui, está tudo aqui. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, terceiro ponto eu chamei de paganização da religião. O que é que seria isso? É simplesmente a subversão total das coisas. É transformar o transcendente em algo imanente, ou seja, transformar aquilo que é sobrenatural em natural, transformar aquilo que é sagrado em profano, transformar aquilo que é imaterial em material. Ou seja, você está nivelando o homem a Deus. Você está dando o poder do homem de dizer, por exemplo, não, você pode matar o filho que está no seu ventre, no ventre da sua esposa. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Por meio desse nivelamento, né? Você rebaixa a religião a isso.
Você naturaliza, materializa as relações, a ordem natural, nesse novo processo de coisas na sociedade. E o quarto ponto, que aí é como todas essas três ideias iniciais, elas se perpetuam na sociedade, por meio da manipulação da ciência, do ensino, da mídia e da política. Eu preciso ter fazer com que essas ideias tomem corpo na sociedade. Sim. Eu preciso que as pessoas comecem a acreditar nisso. Como é que se eu falar isso uma vez, mas se eu falar isso todos os dias, como você falou, na escola do seu filho, na escola do meu filho, no rádio, na televisão, na música, na novela, tá no telejornal, na conta de matemática que tá lá, ao invés de fazer, sei lá, livro, 2 livros menos 1 livro, não, bota uma planta no meio, bota um animal no meio, enfim. É isso, é dessa forma. Você vai criando todo um movimento, né, uma cultura, uma mentalidade moldada nesse arcabouço. Sim. Vai moldando a cabeça das crianças. Exatamente. Isso aí, ele cresce com isso aí na cabeça. É difícil depois Exatamente. você tirar isso, né? Então, se a gente pudesse resumir, o homem não é o tutor da criação, não é o jardineiro. Ele é o destruidor. Ele é uma praga. Ele está nivelado a uma praga que dá no jardim. Ele precisa ser controlado da mesma forma. Entendi. E isso foi nos sendo dado. Como é que chegamos a esse ponto das coisas, né? E a gente também vê a questão, por exemplo, vamos botar aí uma outra coisa que impacta muito, baseado no que eu vejo lá muito na cartilha das crianças, é um certo alarmismo. Sim. Trazer um clima de alarmismo. Olha, outro dia eu vi no telejornal, olha, atingimos a cota sem volta de não sei o que do carbono. Falei, mas o que será isso, né? Isso tem a ver também ou não? Total, ou esse alarmismo ele é exagerado? Como é que funciona? Uma das formas de manipulação é justamente criar essa sensação de que as coisas estão num nível irreversível e que você precisa ter alguém. Esse alguém, no caso, é o Estado. Alguém que é bom, bonzinho, que vai resolver a situação. Então as pessoas ficam tão histéricas que não conseguem pensar. Elas não conseguem ver que, peraí, tá estranho, tem alguma coisa estranha nessa conversa. Deixa eu lembrar de um negócio aqui. Quando eu era criança, né? Eu me lembro que eu vi um negócio que me impactou muito no Fantástico. Fantástico, todo mundo conhece, né? Aquele programa que passava aos domingos, não sei se existe ainda ou não. Tudo bem. Um negócio chamado que ia acabar com o mundo em pouco tempo, que era o buraco na camada de ozônio. Aquilo ali era um buraco. E aquele buraco ia abrir, ia queimar todo mundo. E raio infravermelho. Exatamente. E aí, o buraco cresceu, tá diminuindo, porque já faz uns 40 anos que esse buraco tá lá. Eu vou fazer uma pergunta discreta aqui, aconteceu o quê? Você tinha quantos anos aí? Eu vou contar uma história também. 7 anos, 8 anos, sei lá. Então vou pegar esse seu gancho aí. Eu estudei a minha vida toda numa escola católica lá em Maceió, né? Eu sou de Maceió, Certo. Acho que todo mundo já percebeu pelo sotaque, né? Mas tô aqui já... Terra boa, viu? Terra boa. Terra boa. Tô aqui no Espírito Santo já Torcedor do... há 21 anos. CRB, grande galo. Maravilha. Agora minha esposa é de Curitiba, minhas filhas nasceram aqui, as 4 são capixabas. Certo. Enfim, estava lá, estudei a minha vida toda, literalmente, sei lá, de 3 anos a 18, né, quando fui sair para fazer vestibular. E, na época, tinha as feiras de ciências. Sim. Não sei se, né? Enfim, não sei como é que é hoje, né? Porque eu tô minhas filhas ainda não chegaram nesse ponto, mas quero saber como é que vai ser agora, enfim, quando elas chegarem. Vai ter também. Vai ter, né? Vai. E eu gostava sempre de tomar a frente, tal, e eu lembro que em 91, 92, 93, guardem esse ano, 92. Em 92, eu cheguei para meus amigos e falei assim, em casa eu falei, mãe, pai, né? Queria falar alguma coisa sobre o ambiente. Filho, tal, não sei o que, tal. Só sei que o tema da Feira de Ciências foi Bacia Amazônica. Certo. Primeiro, na época, eu com 11 anos, né? Eu já estou entregando a idade aqui, né? 92, eu tinha 11 anos. Primeiro, quando eu fui pesquisar, a gente pesquisava isso, né? ainda em enciclopédia, né? Sim. Enfim.
que é bacia? Bacia amazônica. Aí fui ver, bacia hidrográfica, né? Enfim, aquela conformação geográfica onde os rios confluem para um principal e depois chega no mar, enfim. E isso acho que é quando eu estava aqui já, morando aqui. 92, não por acaso, foi o ano da Rio 92. Rio 92, essa Conferência do Clima, Rio 92. A maior conferência que, né, já ocorrida, né? Eco 92. Rio 92 ou Eco, Rio 92. ou Cúpula da Terra, enfim, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 92, e que tratou pela primeira vez assim, de forma mais mediatizada, com um alcance muito grande, inclusive Fantástico, enfim, outros meios de comunicação, sobre a questão ambiental. E lá você teve presença maciça dos maiores chefes, dos chefes de Estado dos maiores países do mundo. Ou o próprio presidente, ou enfim, o seu enviado, né, seu chanceler. Enfim. E aí, no ano seguinte, 93, eu escolhi o tema aves. Eu sempre fui meio, né, gostava dessa questão de natureza e tal. Meu avô era engenheiro agrônomo, enfim, é uma longa história, mas eu sempre gostei. Mas depois, anos após, eu fui, mas por que eu escolhi isso? Meus amigos escolheram, sei lá, falar sobre, eu lembro, sobre destilação do álcool, sobre, enfim, tem outros temas lá, enfim. E aí eu vi, poxa, era aquele momento. Aquilo ali, acho que estava buzinando tanto na cabeça, assim, que eu, enfim. E eu gostava. Aí a questão também da aptidão, né, enfim, enfim, então, em 92, você falando, né, como é que a gente chegou até aqui? Como chegamos Como chegamos aqui. Isso tem um recorte histórico para trás também, mas vamos pegar a partir da Rio 92. Então, na Rio 92, a partir da Rio 92, o tema ambiental se disseminou de vez. Nas escolas, foi nas empresas. Realmente um boom. Foi um boom. Alguns anos antes, foi o primeiro documento que foi o chamado Relatório Brundtland, que foi o relatório em 1987, que foi o primeiro relatório que usa o termo, assim, também de forma mais enfática, o termo desenvolvimento sustentável. Sim. Isso aí todo mundo, eu acho, uma criança de 3 anos já ouviu falar desse termo. Hoje é normal, Hoje é normal. Antigamente não. Antigamente não se usava, né? Apesar de já existir esse termo, mas veja que é um processo de construção, né, de décadas, e que fez com que nós chegássemos até nesse ponto, cujo auge, né, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, é a Agenda 2030 da ONU. Então, sim. A Rio 90... Então vamos lá. Antes da Rio 92, nós tivemos o relatório Brundtland em 87. Antes disso, nós tivemos alguns protocolos que tratavam sobre a questão climática, atmosférica. Aí entra a questão do buraco na camada de ozônio. Tirar os gases CFC da geladeira. Exatamente. Mudar, e se a gente for falar sobre isso também não sai por razões óbvias na mídia. Por que essa confusão começou? O CFC, ele era um produto patenteado, que em breve perderia sua patente, logo não valeria. Todo mundo ia usar. Todo mundo ia usar. Então, houve um lobby para que fosse substituído este produto. Isso aqui está documentado, depois eu mostro aqui o livro. Não só esse livro, mas as fontes, né, citadas nele. E era necessário que fosse criado um novo produto, ou seja, com a nova patente, logo seria pago, né? Alguém ia ganhar com aquilo ali, né? Que saiu dos CF6 para os HF6. Era clorofluorocarbono para hidrofluorocarbono. Enfim. E a questão do buraco da camada de ozônio é que ela cresceu, em alguns momentos diminuiu, com e sem o CFC, com o HFC. Então provou-se. Tá lá o buraco lá. Que é uma questão simplesmente sazonal. E ninguém mais fala sobre isso. Quer dizer, fala-se ainda, aproveitando esse resquício, né? Olha, camada de ozônio, use, né, protetor solar. Não estou dizendo que não tem problemas da exposição à raio solar, não é isso. A questão toda é, o buraco da camada de ozônio está matando pessoas. Se matava-se antes do crescimento e depois com a diminuição da mesma forma. Não é por causa mas do buraco ganharam muito dinheiro com essa história aí. Que aí também tem isso, também é questão, às vezes é o controle, mas também é o lado financeiro. Sim, também. Sim. Mas aí onde a gente chega justamente nesse processo vamos dizer, manipulação, né, da sociedade, né? Então, se você tem estruturas
de governança centralizadoras, de controle totalitário, as pessoas são facilmente manipuláveis. Sim. Basta um discurso. Olha, faz sentido. Naquela época era a camada de ozônio, agora era o aquecimento global, agora é a mudança acabou. climática. Agora é mudança climática. A gente não ouve mais o termo aquecimento global, porque nós estamos vivendo um inverno mais frio nós somos em Vitória, Espírito Santo, eu sempre lembro disso, né? Nunca tivemos um inverno longo aqui, um bom inverno, né? Graças a Deus, a cidade é quente. Todo mundo gosta do inverninho longo aqui, bom. Agora é mudanças climáticas. Pode ser para mais, para menos, tsunami, sei lá. Existem capas daquela revista famosa Times, né? Times, que mostram, na década de 70, que naquele momento estava havendo uma nova era glacial. Estava frio. Estava frio. Poucas décadas depois, era o aquecimento. Agora... mas isso é sazonal. Exatamente. Então, a ciência, né, a ciência que é usada, né, como um consenso, né, como um dogma, né, estávamos comentando sobre isso, ela prova que não existe isso, né? Eles estavam tentando dizer naquela época, pelo que eu entendi, que o mundo ia entrar numa nova era glacial. Exatamente. Tentaram empurrar isso, porque estava muito frio. Exato. Então... Que beleza, hein? A gente não vê nenhuma pessoa da elite mundial, assim, os poderosos, os homens mais influentes, né? Não há um só que não encampe essa agenda, né? Exato. Então, todos eles são ambientalistas, o que corrobora a ideia de que tem alguém se beneficiando também, adquirindo poder, ou pelo menos prosperidade, né? Através do domínio das mentes das pessoas, né? E quando aparece um que ganha uma voz, um holofote e que tem uma ideia um pouquinho diferente, esse é maluco, é dito que esse cara é doido, esse cara é perigoso, esse cara é mau. É negacionista. Tem que cancelar, né? Você é negacionista. Não sei etc. lá o que isso quer dizer, né? E o Padre tocou num ponto importante, porque o nosso foco aqui é falar dessa relação do comunismo com o ambientalismo. Isso. Mas existem outros grupos de interesse que, na verdade, também são grupos totalitários que querem controlar a sociedade de outras formas, né? O padre falou de algumas elites. Aí vamos dizer, dentro dessas elites há grupos ou pessoas que têm afinidade que não são necessariamente como não estão vinculados a um partido comunista, mas eles, toda a sua atuação, por isso que a gente fala, engloba tudo como comunista. Por quê? Porque ele é a representação máxima do controle total da sociedade. Então tem grupos, que a gente chama, né, convenciona chamados de globalistas, que a lógica é mais ou menos a mesma coisa. Eles querem controlar cada passo que um indivíduo dê. Desde o que ele vai comer, o que ele vai vestir, o que ele vai, enfim, quantos filhos ele vai ter ou não. Isso. E isso influencia na vida de você que está aí assistindo. E de repente vem lá a tua conta de eletricidade mais cara. Tu vai ver lá, taxa do carbono. O que é isso? Taxa de carbono. Carbono que está sendo consumido na produção daquela energia que você tem que pagar agora a taxa de carbono. Chinelo, vai pagar um chinelo, comprar um chinelo Havaianas, que seja qualquer marca também, né? Exato. Tá lá para produzir aquele chinelo, gastou não sei quantos negócios de carbono tu paga. Então criou o mercado mundial de carbono. Isso deve movimentar uma boa quantidade de dinheiro, né? Com certeza. E foi para alguém, né? Exato. Mas o senhor vinha falando também de 92 para cá, sim. Aí pode retomar. Isso. Então, 92, Rio 92, e a cada 10 anos houve um novo grande encontro para tratar dessa agenda ambiental. Então, nós tivemos em Rio 92, 10 anos depois a Rio mais 10. Rio mais 10, exato. Depois tivemos a Rio mais 20. E depois, né, de alguns encontros, nós temos hoje o chamado, que é para mim, né, é o ápice de toda essa agenda, todo esse que eu chamo de guarda-chuva, sob o qual você tem ali temas dos mais variados, e que sob esse guarda-chuva ambiental, dessa preocupação ambiental, a sociedade é controlada, que é a Agenda 2030 da ONU. Isso, estava explicando. O que então, é isso? Provavelmente nós vamos ser ali... vai aparecer lá nós vamos a tomar marcação checada, da ONU. Hein? Então vamos lá. Primeiro, o que é a checada. ONU, pessoal? A Organização das Nações Unidas. Ela foi criada
quando e por quê. Se for pegar o motivo pelo qual a ONU foi criada, foi no pós-guerra, em 1948. Isso. Para garantir a paz no mundo. Garantir que não houvesse uma segunda grande guerra. Isso. Foi um evento realmente... Exatamente. Ruim. E aí, se for pegar o que a ONU faz hoje, então a Agenda 2030, se você for pegar a Agenda 2030 com seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que é a agenda? O que é que ela quer dizer? Tem 17 quadradinhos com cores diferentes, tratando de um tema diferente, relacionado com o meio ambiente. São 17 ODS, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que propõem, em média ali, ao todo são 169 metas de desenvolvimento sustentável que os países precisam alcançar até o ano de 2030. Por isso 2030. Então toda essa agenda 2030, ela tem alguma conexão com o ambientalismo, né? Isso, total conexão. Uhum. Esse é o instrumento principal, depois quem quiser, né, procurar aí, colocar lá Agenda 2030 ou 2030 da ONU, tem lá sites que explicam, e eu vou trazer só um exemplo. Um exemplo, pra gente ficar nisso aí. O objetivo número 4 é o famosa igualdade de gênero. Isso está dentro disso? Está dentro. Aí eu pergunto a vocês... Jesus amado... Que ligação tem com o meio ambiente? Para esse pessoal, se você for ler os documentos, eles fazem um malabarismo monstruoso. Como diria eu, agora tudo faz sentido. Mas vamos lá, para piorar, vamos ver o que é que tem nessa igualdade de gênero? Sempre utilizando termos bonitos, né, eufemísticos, né? Direitos reprodutivos da mulher. Tá. Entendi. Empoderamento feminino, diversidade e inclusão. Entendi. Ou seja, dentro desse guarda-chuva, estou dizendo um exemplo, tá? Para mim é o mais... que é o que, assim, expõe, né, a real intenção disso tudo, né? Que é o controle da sociedade. Faz sentido. Está ali dizendo claramente que as jovens precisam ter acesso... Aí ele nunca usa o termo que a gente sabe qual é, né? Sim, se a gente não falar, poderia não sei nem se você ter pode falar. falado aqui. Mas assassinato de crianças no ventre materno. Pronto. Não sei se é pior isso aí ou é melhor. Tem que cortar aqui, se eu falei algumas vezes. A eliminação de bebês do ventre materno. Pronto. Isso. Enfim, então isso está ali muito... Né, não é bonito, né? Então, de forma muito cautelosa escrita ali. E aí você vai... Floreada. E se você não tiver cuidado, você acha bonito. Quase chora de emoção com aquilo ali. Uma pessoa desavisada ou incauto vai achar aquilo bonito. E veja que isso está se você for ver, façam uma busca aí, a nossa audiência, façam uma busca as principais empresas, as principais prefeituras e governos estaduais, entre nos sites dessas empresas, dessas instituições, desses governos, e vejam se não tem a logomarca da Agenda 2030. Ou seja, isso já está no nosso dia a dia. Implementação. Já está implementado, na verdade. Né? Como é que a gente pode, para a gente finalizar aqui, falta muito pouco tempo para terminarmos o nosso podcast, como é que eu posso me proteger disso? O que eu posso fazer? O que eu posso... Né? Já vai acabar, passou tão rápido. Agora que a gente ia falar sobre os livros... Rapaz, não teve que chamar... Sempre assim, com o penitente, nosso outro Leonardo, foi a mesma coisa. Aquela sensação de... Se tivesse mais 1 hora, a gente ficava aqui conversando. Foi 1 hora, passou assim, ó. Voando, é impressionante quando o assunto é bom. E o nosso convidado é qualificadíssimo, né, padre? Ainda bem, né? A gente pode chamar gente muito mais inteligente, pelo menos do que eu, né? Pra vir falar e eu aprender aqui alguma coisa. Como que a gente pode, pra gente, assim, amarrar o nosso assunto, já que o nosso tempo urge, o que eu poderia fazer? O que eu poderia... junto com a minha família, ou a sociedade, para a gente ficar pelo menos de olho nisso e cuidar principalmente das crianças em relação a esse tópico. Ou não faço nada, fico... Não, pelo contrário, temos que fazer... Infelizmente, nosso momento, né, na sociedade exige muito das famílias, sobretudo dos pais, né, conscientes do problema. E aqueles que não estão ainda conscientes precisam ser ajudados por aqueles que já acordaram, né? Então a gente tem 2 níveis, né? As pessoas que estão totalmente achando que está normal, estão vendo ali a Agenda 2030 batendo palma,
os católicos, falando para esse público católico, né, primeiro, e aqueles que já acordaram, mas que não têm as fontes de informação. Então, primeira coisa, a gente precisa estudar o nosso magistério. Nós temos documentos fartos falando sobre isso, sobre meio ambiente. Então, pessoal, catecismo. Aí quem quiser anotar já aqui, ó, é para facilitar a busca. Parágrafo. Você pode mostrar nessa câmera aqui mesmo. Desculpa, estava olhando para aquela ali. Já, bem na minha frente aqui, ó. Tudo bem, mas pegou. Catecismo da Igreja Católica. Amarelinho. Amarelinho, famoso. Sem confusão, né? Isso, não, amarelinho claro sem confusão, né? Tem tudo que então a gente precisa. Tá bom, maravilha, né, pai? Parágrafo 2425 fala sobre o meio ambiente. Um dos que fala. O compêndio da doutrina social da Igreja. Esse é interessante. Capítulo 10, que é o capítulo salvaguardar o ambiente. Então, tudo que a gente falou aqui, está tratado aqui. Existem várias encíclicas, né, e vamos botando na mesa. Ele trouxe ali pelo menos uns 50 quilos de livros. Então, a primeira coisa... Fala embasado, né? Não está inventando, não é teoria da conspiração, não é nada disso. Exatamente. Então, só para citar alguns aí, o documento mais recente que trata sobre o tema é a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si. Laudato Si. Então, temos tudo em mãos. Que é um bom documento. Exatamente. Perfeito. E outros documentos, né? Enfim, olha. não vou, senão vai ficar muito... Tem problema não. Enfim, então, primeira coisa nós precisamos estudar o tema. Aqueles que estão ainda em fase... Desenvolvimento, Isso. Jovens... Precisamos nos preparar, né, para que 15, a gente 16 leve... anos, adolescentes. Exatamente. Eles estão em fase ali. Isso. Então, eles são bombardeados na escola, né? Difícil. Exatamente. Então, os pais, eles têm para mim, o pai tem um papel fundamental, que é ele se preparar para que ele consiga levar isso, pelo menos para os seus filhos, e lógico, a vizinhança, os meus sobrinhos, as pessoas mais próximas, alertar outros pais, dentro das suas paróquias, enfim, dentro do seu círculo de amizades, enfim. Então, a primeira coisa é estudar o magistério sobre esse tema. Tá? Antes disso, uma boa catequese. Você tem algum livro aí que você trouxe, por exemplo, assim, que você poderia indicar para um pai de uma leitura mais fácil? Tem. Assim, lê esse livro aqui que tu vai abrir os seus olhos no tema. Um livro até mais curto, né? Isso. Que é o Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Bela dica. Muito bom livro. E trata sobre esse tema, sim, pelo título, sim, né? Ele pontua, né, os diversos assuntos que a gente tratou hoje aqui, e aí você vai, com interesse, vai aprofundando. E existem outros aqui que a gente pode também depois passar na descrição, lista, talvez, né, na lista, enfim. Então, a primeira coisa é isso. A gente conhecer o que o magistério fala, conhecer as obras de bons autores, obviamente, que falam sobre o tema, e buscar uma boa catequese. Porque, veja, a gente acabou não falando aqui, mas qual o primeiro livro da Bíblia? O Gênesis. É o Gênesis. E o que é que o Gênesis trata? Justamente desse assunto. Do ambientalismo, né? Da criação. Da relação do homem com o ambiente. E ele também como parte do ambiente. Exato. Né? Então, se a gente conhece... Deus criou o Jardim do Éden. Exatamente. Que é, né, uma árvore, bicho. O compêndio, ele de forma muito didática, né, a meu ver, muito, muito claro, ele explica desde os fundamentos bíblicos, desde o Gênesis até as encíclicas mais recentes. Mostra de novo a capa. Este documento aqui, ele não tá... Você consegue enfim, sebos, né? Enfim, você consegue esse documento impresso, mas no site do Vaticano você consegue baixar de graça, o PDF. E o PDF, exatamente. Maravilha. E acessar pela internet o momento que você quiser. Então é isso. Uma boa catequese e nos aprofundarmos, porque tendo isso em mãos, a gente consegue pelo menos segurar um pouco essa avalanche, né, do ambientalismo. Né? Agora, se eu sou um jovem e quero uma literatura assim, um jovem ali nos seus 18, estudioso, 17, curioso, e quer aprender mais sobre o comunismo. O que você trouxe aí pra gente aí? Comunismo. Tem isso aí? Tem. Aqui, ó. Ele trouxe tudo, gente. Impressionante aí que ele trouxe aí. Então, você quer conhecer o comunismo, você precisa expor o comunismo, né? Então, o comunista exposto. Certo. Todos esse aqui é um deles, é o Cleon Skousen. Ele era um agente do FBI, né, do FBI americano. Bom.
que trabalhava diretamente com assuntos relacionados à infiltração comunista nos Estados Unidos. Aqui ele cita os 45, infelizmente já cumpridos, os 45 objetivos já cumpridos. Depois, quem tiver curiosidade, isso aqui é fácil de encontrar nas livrarias virtuais. Sim. E esse aqui, o Desinformação, do Tenente-Coronel Ion Mihai Pacepa, que era o braço direito do ditador romeno, Nicolau Ceausescu. E ele foge, né, do regime comunista, vai para os Estados Unidos e aí ele abre toda a mala, né, de perversidades, né, perpetradas pela KGB e por todos os países. Desinformação. Você aí, ó, você jovem, esse aí, você que vai entrar na faculdade agora, cuidado, olha que leituras boas que mais uma, essa agora, é densa, hein? Essa é pra quem quer entrar no tópico mesmo. Nível hard, né? Esse é nível hard. Inclusive, tem um pouquinho pesado para carregar, né? Que é o Livro Negro do Comunismo, escrito por um socialista que, de forma com honestidade intelectual, mostra que o comunismo chegou e provocou aí 120 milhões de mortes no mundo, nos seus regimes. Ao longo do mundo. Então ele admite, né, que houve muito excesso, né, por parte do comunismo e continua havendo, na verdade. Esse é um livro escrito em 97. Para você forçar essa dominação, esse controle, ele é antinatural. Você não consegue implantar isso de bom grado em lugar nenhum do mundo. Sem encontrar resistência, né? Sem encontrar resistência, a não ser se for pequenas gotinhas. O lobo... Que é o momento que nós estamos... O lobo na pele do cordeiro. Você, em vez de botar força, vamos botar conta-gotas. Você nem vai sentir. Discurso bonito. Quando você sentir, você já foi. Você já pensa daquele jeito. Exatamente. Então, o grande desafio que nós temos aí. Ficou satisfeito, seu padre? Bastante. Eu não fiquei, não. Eu queria mais mais uma hora de conversa aqui. Vou dar um presente pro senhor. Obrigado. Acho até engraçado. Obrigado, padre. Puxa vida. Posso abrir? Pode. Maravilha. Puxa vida, e aqui, pro senhor também, um livrinho do Rosário com a Beata Sandra Sabatini. Que bom. Muito obrigado, padre. Que é isso aqui, seu padre? Ai, meu Deus. Pode abrir? Vamos abrir. Pode. Deixa eu gozar disso aqui. Poxa vida, eu sou péssimo em abrir presentes, sou daquele que destrói. Totalmente sem jeito. Rapaz, esse aqui, ó. Ó, que beleza, rapaz. Explica pra nós aqui, seu padre. Tá igualzinho. Eu já pedi pro cara dar uma melhorada aqui, mas o senhor ficou igualzinho. Ô, meu. Não. Essa é brincadeira isso aqui, meu Deus. Vou estrear amanhã, com o meu café da manhã. Jesus amado, eu tô com cara de velho, padre. Eu quero cara mais novo. Tira as rugas aqui, por favor. Gostei. Vou tomar hoje meu chazinho antes de dormir. Chazinho de camomila. Vou ver se fica mais calmo. Segunda-feira, que eu estamos gravando uma segunda-feira. Pau quebrando, semana sempre agitada, né? Mas pro padre é mais tranquilo, por isso que a gente vem na segunda-feira. Para domingo, não dá para gravar domingo, né, pai? Aí é domingo às 9h30 da noite, depois aquelas 7 missas que o senhor reza. Não é verdade? Eu fiquei satisfeito. Obrigado. Marcos, espero que tenha contribuído. Muito obrigado. Eu não sabia que eu tinha um vizinho tão inteligente. Vixe, Maria. Agora eu vou ficar enchendo, sabe? Pegar os livros dele. Mas vai ter a segunda edição, né? O segundo. Vai, claro, precisa. Esse merece, assim como vários que a gente trouxe aqui. O Leonardo Penitente também merece. Grande amigo. Merece. O outro foi muito bom. O podcast dele hoje também foi realmente muito elucidativo. Para quem estava assim, no en passant, né, na vida, vivendo, bombardeado dessas coisas, de repente, como é que apareceu isso? Como é que surgiu isso? Agora a gente sabe de onde veio, de onde surgiu tudo isso que estão bombardeando a cabeça nossa, das nossas crianças. Não é verdade, seu padre? Sim. O senhor quer deixar alguma mensagem final? Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite, dizer que estou aqui à disposição para o que precisarem, enfim, para os interessados. E realmente, assim, conscientizar, né, pedir um esforço, né, sobretudo dos pais, né, meu ponto, assim, como eu tenho 4 crianças que estão em... Como é que é o nome da sua esposa, de todos os seus filhos? Rafaela, minha esposa. Sim. Maria, a primogênita. Quantos anos? 7 anos. 7. Joana, 5 anos. Tereza, 3 anos. E Cecília é a mais novinha com 1 ano. Maravilha. Média 2 anos. Daqui a pouco tem ou a quinta, né?
Se Deus quiser. Mas enfim, só a mensagem é que os pais, eles precisam estar atentos a esse tema, que é um tema que pode enganar muitos, né? E o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, é blindar mesmo e proteger nossas crianças. Exato. Encerrar com uma oração, padre? Sim. E deixar uma mensagem também para o jovem católico, né, que precisa desenvolver um pensamento crítico contra tudo aquilo que é dado pronto, né? Talvez na escola você aprende que você deve ter um pensamento crítico com relação ao que a igreja te ensina. A igreja é dogmática, a igreja quer ensinar tudo pronto. Você tem um pensamento crítico, isso é o que te falo, né? E da minha parte aqui como padre, eu falo para você aplicar o raciocínio também para as coisas que você aprende na escola, né? O que chega pronto, o que você vê pronto na internet, em todo lugar, você duvide, né? Questione, seja maduro, seja sabido, né? Porque quem quer te enganar é o demônio, né? Não é a igreja católica que quer te salvar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Obrigado, Padre.